Boa noite, povo. Hoje é dia 2 de abril. Quero meditar aqui numa passagem de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. E quando chega aqui no versículo 4, tem muitas pessoas que têm um discernimento meio conturbado aqui. Correto? Então vamos começar aqui já no versículo 1 do capítulo 4 de Tiago. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Para começar aqui a meditar, vamos analisar aqui que, digamos, a igreja ela é noiva de Cristo, correto? A Bíblia usa essa analogia que nós somos a igreja de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o nosso noivo. Então aqui no capítulo 4, no versículo 4, quando o versículo 4 fala assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui quando fala no versículo 4, já vamos meditar nos versículos anteriores. No versículo 4, adúlteros e adúlteras, ela está se relacionando, está falando sobre essa relação da igreja com Cristo, da noiva e o noivo, correto? E está chamando de adúlteros e adúlteras a questão dos cristãos, né? Que traem, digamos, a Cristo, traem a fidelidade de Cristo, não são fiéis a Cristo. É isso que ele está chamando de adúltero e adúltera, digamos, é uma traição no relacionamento espiritual com Cristo, com o noivo. Por que isso? Porque vamos analisar aqui então, onde começa no versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Aqui está falando de onde que vem a guerra entre nós mesmos, entre um irmão cristão ou com outro irmão cristão, mas não só entre nós mesmos, entre os irmãos, mas entre outros. Que aqui vem dos nossos prazeres, a saber dos vossos deleites, ou seja, as guerras vêm dos nossos prazeres, certo? Que nos vossos membros guerreiam, nossos desejos carnais. Aqui no versículo 2 fala, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Porque nós, digamos, temos desejos, nós vivemos esse corpo carnal e a gente tem, a carne é fraca, a gente tem esses desejos e por isso a gente tem que fortalecer mais o espírito, né? Se alimentar mais do espírito, fortalecer, orar, jejuar, ler a palavra, se alimentar da palavra, estar em comunhão também com os outros irmãos. Mas aqui de onde que vem as guerras? No versículo 1 e o 2, de onde que vem as guerras? Vem dos nossos prazeres, certo? Nossos prazeres. E a ideia é que a gente cobiça e nada tem, digamos, a gente inveja às vezes o outro, a gente às vezes vê um irmão sendo abençoado, né? Sendo mais abençoado por Deus, claro, porque Deus ali tem a luta dele, né, que ele está passando, e está alcançando já a vitória, Deus está abençoando ele porque ele merece. Quer dizer, nós não somos méritos, não merecemos a salvação, né, mas tem coisas que realmente merecemos, conforme a nossa fé. E o irmão está alcançando e às vezes a gente cobiça. O irmão, vamos supor, o irmão ele conquistou uma casa nova, até uma casa, vamos supor, um carro novo, um carro de luxo novo, e às vezes a gente cobiça,
ou às vezes até a esposa do irmão, ou o irmão casou e você se vê ali solteiro, eu, por exemplo, sou solteiro, você vê o irmão casou ali, você fala, poxa, né? A gente cobiça, né? Uma coisa, às vezes cobiça uma coisa do outro. Não adianta falar que não, que eu, pelo menos eu falo isso de mim. Eu sou uma pessoa que não tem muita inveja dos outros, não cobiço muito dos outros, mas às vezes isso dentro da gente, talvez isso inconscientemente a gente cobiça, então não tem. Daí, somos invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, que está falando que a gente não alcança, porque a gente não pede, que a gente guerreia mal, a gente luta para ter aquilo lá, a gente está lutando de uma forma errada, certo? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar nos vossos deleites. Daí por que ele fala, pedis e pedis mal para gastar nossos leitos? Às vezes a gente pede coisas para Cristo, a gente dobra o joelho na oração, ali a gente pede coisa para Cristo, mas Cristo vê a sinceridade do nosso coração, Cristo vê o nosso coração, Cristo vê para quem que a gente vai usar aquilo que a gente está pedindo. E às vezes a gente vai usar para os nossos próprios prazeres, correto? A gente quer às vezes um emprego melhor, um salário maior, que é um carro, digamos, do ano aí, mas por que a gente vai gastar o carro? O que a gente vai gastar o dinheiro do nosso emprego? Será que é para a obra, para ajudar o próximo ou para a obra? Assim como o carro, será que a gente vai usar o carro do ano para mostrar para as outras pessoas olharem ou para nós causarmos inveja de outras pessoas? Ou será que a gente vai usar também para a obra, para evangelizar o carro? Correto? E aqui fala que a gente pede mal, por isso que Deus já não realiza, porque a gente vai gastar com nossos próprios prazeres. Daí vem o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, quando a gente faz essas coisas que as pessoas seculares fazem, as pessoas do mundo fazem, correto? Se alimentando dos nossos próprios prazeres, a gente se torna amigo do mundo, certo? Porque é os prazeres que o diabo oferece, o mundo oferece os nossos prazeres carnais. Então a gente constitui inimigo de Deus, dessa forma a gente é inimigo de Deus, correto? Então isso nos faz adúlteros e adúlteras, porque estamos traindo o noivo a Cristo, correto? Por isso que adúlteros e adúlteras, ele está falando isso que é a igreja se torna adulta, digamos, os membros se tornam adúlteros e adúlteras por estar traindo a fidelidade de Cristo do noivo. Daí, ou cuidais vós quem vão dizer a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Aqui já fala, né, para a gente alimentar mais o Espírito, né, porque o Espírito realmente tem ciúme, né, ou a gente alimenta os nossos prazeres ou a gente alimenta o Espírito. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Daí vem tudo aqui para a gente resistir ao diabo, versículo 7, que ele vai fugir de nós. O diabo nos tenta através dos nossos sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato, através da carne. Ele nos tenta através da carne. Tanto que o primeiro pecado, na verdade, foi a desobediência, né? Foi a desobediência, a rebeldia do homem para com Deus através da visão, que a Eva viu que o fruto da árvore era boa aos olhos, né? Boas para se comer aos olhos. Então, o primeiro pecado aí, da desobediência já veio através da visão, certo? E a maioria dos pecados vem através da visão. Mas, enfim. Daí sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. De duplo ânimo, vamos supor, não é... A pessoa não sabe o que é da vida, né? Uma hora o cara tá na igreja, outra hora o cara tá fora. Eu posso falar isso muito de mim, que já fiz isso muitas vezes. Ele tá duplo ânimo, então uma hora tá adorando a Deus, outra hora tá fazendo o que o diabo gosta, o que a carne gosta, né? Daí é complicado. Então chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo purificai o coração. Ou seja, daí essas pessoas de duplo ânimo têm o coração sujo, né? Para purificar o coração se chegar a Deus, né? Para sentir as nossas misérias, e lamentar e chorar. E converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Correto? Então, para a gente começar a enxergar mais a nossa miséria, a nossa miserabilidade perante Deus, e chegar diante de Deus e se humilhar perante o Senhor, e Ele vai nos exaltar. Que a exaltação vem do Senhor. Nós devemos nos humilhar perante Ele, até nos humilhar perante os outros irmãos. Esse é o correto, certo? Até Paulo relata que aquele que quer ser maior, então que seja o menor, correto? Que sirva aos outros, então. É assim que Paulo também fazia, assim que Cristo foi também, né? E o nosso exemplo maior é Cristo. Daí já no versículo 11 e no 12 já fala para um irmão não ficar falando mal do outro irmão, correto? Quem fala de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Porque quem sou eu? Quem instituiu a lei, correto? Lá os mandamentos, a lei, na verdade não são os mandamentos, que só existe 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e o abaixo disso é só lei, tá certo? Só existe 2 mandamentos, na Bíblia inteira só existe 2 mandamentos, o resto são as leis,
Que Deus instituiu as leis, claro que sim, mas elas estão baseadas nos 2 mandamentos únicos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e sobre isso não há lei, porque toda lei ela está debaixo desses 2 mandamentos. Então, para a gente não julgar o irmão, porque se a gente julga o irmão, a gente está julgando a lei, porque a gente também não obedece toda a lei, porque não tem como a gente obedecer toda a lei, por isso que veio Cristo, né? Porque senão, coitado da gente, né? Tava no inferno. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Então, vem todas essas questões, né? Pra gente cuidar com o que a gente pede, porque a gente cobiça e inveja, às vezes, o irmão, certo? E a gente pede, às vezes, muitas coisas para os nossos próprios prazer, correto? E é isso que nos faz adúlteros e adúlteras, do versículo 4, que a gente está traindo a fidelidade de Cristo, que a gente está alimentando a carne, né? Daí ele vem já para o espírito, tem ciúmes, então para a gente alimentar mais o espírito, para a gente se humilhar, para a gente se sujeitar a Deus, não só se sujeitar a Deus, porque se a gente está sujeito a Deus, a gente também se sujeita aos outros irmãos, ali ao corpo de Cristo, correto? Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós do duplo ânimo. Para a gente ser firme e manter o foco em Cristo, né? Manter o foco na fé, certo? Para não ter esse duplo ânimo, vou, não vou, sirvo a Deus, mas ali do nada, no escondidinho ali, sozinho, eu estou cometendo pecado. Aí a gente comete mesmo pecados, até em pensamentos, a gente não comete em atitude, mas em pensamento a gente comete para Deus já no pensamento, já desejou no coração, já no pensamento, então já o pecado já foi, para Deus já foi cometido, já, correto? Então é isso que a palavra aqui se refere no adúlteros e adúlteras, para não haver nenhuma confusão, que tem muitos irmãos ali que confundem nessa questão, correto? Então, para a gente aí parar de cobiçar as coisas do outro irmão, para a gente pedir, para a gente sempre pensar bem o que a gente vai pedir para Deus, correto? Se a gente vai pedir para o nosso prazer, para nossa felicidade própria, nosso prazer, né, carnal, ou se a gente vai pedir aquilo para acrescentar a mais ao reino, porque nós somos mordomos, certo? Nós devemos servir, nós somos os mordomos, nós somos participantes. Então a gente tem que pedir tudo que a gente pedir a Deus, a gente tem que pedir algo que vá servir também ao reino e servir aos outros irmãos. A gente não pode pedir nada para nós mesmos, correto? Então é só isso mesmo que eu queria aqui dividir com os irmãos. Agradeço quem visualizou e quem visualizará. Muito obrigado. Que a paz e o amor de Cristo e a paz que sai todo entendimento esteja com todos. Amém? Amém.